Olá, começando mais um Falando de Saúde. Hoje é especial para você que é mamãe. O tema de hoje, o uso da chupeta. O entrevistado, Dr. Fábio Maria. Dr. Fábio Maria, seja bem-vindo ao Falando de Saúde. Obrigado, Cláudia. É muito bom estar aqui de novo. Doutor, então o tema que nós vamos falar agora é sobre o uso da chupeta em bebês. Isso é bom ou isso é ruim? Pois é, Cláudia, é um assunto bem controverso, né, o uso de chupetas nos recém-nascidos, mas é super importante a gente esclarecer isso. Então, assim, na verdade, hoje, o uso das chupetas, eles são tolerados. A gente não estimula a criança, os pais a usarem chupeta, mas muitas vezes eles são indispensáveis. Para você ter uma ideia, Cláudia, a chupeta em inglês é conhecido como pacifier, ou seja, é um pacificador de lares. Então, muitas vezes, por que a criança tem essa compulsão por sugar? As crianças, os recém-nascidos, eles nascem com um instinto de sobrevivência, a gente chama, é uma fase oral, instinto de sucção, para que ele tenha assim, a garantia da sua sobrevivência, no caso, na sucção do peito, né, para ter o leite materno. É o melhor alimento que a gente pode ter nos primeiros meses de vida. E dentro dessa saciedade, em relação à parte de fome, de necessidade nutricional, a criança ela começa a sugar tudo que está ao seu alcance. E dentro desse risco de sucção, muitas crianças começam a levar o dedo na boca, provocando o que a gente chama de sucção digital, que é péssimo. Então, muitos pais falam, não vou usar chupeta nas minhas crianças, imagina. E quando vem, a criança já está sugando o dedo. Então, a sucção digital é muito mais prejudicial. A minha recomendação é que os pais avaliem isso. As crianças que são mais inquietas, são um pouquinho mais agitadas, que levam tudo à boca para sugar, muitas vezes choram demais, muitas vezes é inevitável você usar uma chupeta para dar uma acalmada. Então, assim, o hábito de sucção ele tem dois efeitos. Uma tentativa de nutrição nutricional, de se alimentar, é óbvio que ela não está se alimentando, mas ele também dá uma acalmada, então tem um efeito também psicológico, né, na sucção da chupeta. Então, dentro dessa tolerância, sim, por que não usar nos primeiros meses de vida? Doutor Fábio, existe aquela chupeta, né, que é mais indicada, que tem o formato do bico diferenciado, que, digamos, é menos prejudicial ao bebê? Sim, Cláudia, sim, é bem importante a gente salientar que, bom, dentro da necessidade de uso da chupeta e da mamadeira, existem bicos especiais, que a gente chama de bicos ortodônticos. São bicos que têm uma anatomia que tenta respeitar o hábito de sucção original da criança e também a posição da língua. Então, dentro existem bicos terríveis, enormes, com uma anatomia totalmente agressiva e que alteram totalmente o padrão de deglutição da criança. Então, as opções ortodônticas são realmente as ideais quando a gente se vê obrigado a usar esses dispositivos, tanto o bico para chupeta quanto o bico para mamadeira. Doutor, a criança dormiu. É ideal que a mãe retire a chupeta da boca dela, é isso? Isso é bem importante, Cláudia. Assim, todo hábito de sucção, por exemplo, no caso da chupeta, existe uma tríade que a gente chama de intensidade, duração e frequência. Então, quanto menos horas a criança usar, menor o efeito deletério. Então, a criança que chupa a chupeta e solta pouco depois, ou seja, ele é quase um remedinho para dormir, um calmante, acalmou, sugou e joga fora, praticamente não vai causar danos de dentes, de maxilares, de deglutição. Agora, a criança que chupa compulsivamente a noite inteira, que de dia também, que vira assim uma bengala, né? Essa criança com certeza, se ela continuar sugando, a partir dos 2, 3 anos de idade, ela vai começar a ter alterações de verdade, estruturais. Os dentes vão ficar tortos, mordida aberta, uma série de transtornos. Então, dentro desse uso dos bicos
ortodônticos no caso, e ainda as crianças que acabam sugando poucas horas por dia, sim, seria um quadro dentro do uso, né, da necessidade de uso, um quadro ideal. Doutor, e até que idade máxima esta criança ela pode fazer uso da chupeta? E também das mamadeiras, é claro. Bom, o uso da mamadeira, inclusive, né, Cláudia, muitas vezes é inevitável, né? As crianças, o ideal, a gente sabe que é o leite materno, muitas mães não têm essa produção do leite materno, são obrigadas a complementar, né, com uma amamentação artificial, no caso da mamadeira, com o uso dos bicos ortodônticos. E a gente até, uma dica para as mães, é que quando tiverem que usar as mamadeiras, além dos bicos ortodônticos, que tentem simular a posição da criança como se fosse uma posição de amamentação natural. Coloquem no peito, né, aconcheguem, porque daí ela vai ter o calor da mãe, os batimentos cardíacos da mãe, e ela vai daí sugar o leite da mamadeira e vai ter a parte nutricional. Então vai ter a parte psicológica e a parte nutricional. E também, Cláudia, evitar de fazer grandes furos do bico da chupeta. A gente vê muitas mães, ai tadinho, tá sofrendo demais para mamar, quase tá suando, né? E aí fazem um furo gigante, a criança mama em 5 segundos e a mãe fala, estava com muita fome, né? Mamou em 5 segundos. Mas não, ele teve que mamar rápido, senão ele ia se afogar de tão grande que estava o bico, né? Então não façam bicos extras, deixa a criança ter um esforço. Isso aí é fisioterapia, é exercício de toda a musculatura facial, né? Então, dentro disso, amamentação com mamadeiras, bicos ortodônticos, simular a posição, né? E o uso da chupeta. Então, a amamentação por mamadeira não é tão problemático se passar de 2, 3 anos de idade. Se bem que a gente pede para trocar por copinho com tampa, né? Sim. Agora, a chupeta, sim. A chupeta a gente pede para os pais negociarem, o ideal, até 2 anos de idade. Limite máximo, 3 anos de idade. Com 3 anos, tem que se negociar, né? Então, crianças com 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade que ainda chupam chupeta, os danos são terríveis. São terríveis e muitas vezes a gente precisa de um atendimento, de um auxílio psicológico, com 6, 7 anos de idade, para tentar tirar esse hábito, tá? Então, 2, 3 anos seria o nosso limite. Então, não fiquem com dó. Usaram chupeta, não tem problema, mas não fiquem com dó de, se não der para negociar, né, a troca, a interrupção do hábito com a criança, podem tirar. Existe uma certa abstinência, sim, no máximo 2 dias eu garanto, tá? Então deixa, mesmo que sofram um pouquinho, as crianças sofram um pouquinho, tirem. O benefício que vocês vão estar levando para as crianças é muito maior do que um pequeno estresse de 1, 2 dias. E sem contar, né, doutor, que a dentição agradece, né, quando é retirado o bico aí a tempo, né? Exatamente. Os transtornos de dentes, de maxilares, de língua, de fonoaudiologia são terríveis. As crianças podem falar com a língua presa ou com uma língua interposta em toda a adolescência, ser motivo de bullying, né, de ter uma certa segregação social na escola, por um hábito desse que não foi bloqueado no momento oportuno. Doutor, muito obrigada, né? São informações aí que acredito que estaremos ajudando aí muitas mães, né? E futuros pacientes teus aí também. Obrigada, doutor Fábio. Obrigado, foi um prazer de novo estar aqui, Cláudia. E a vocês que nos acompanharam mais este Falando de Saúde, uso da chupeta, quanta informação, agenda uma consulta com o doutor Fábio Maria. Obrigada pela companhia e até o próximo.